Amém? Hoje eu tô tipo aquela criança quando chega num parquinho, sabe? Cheio de brinquedos ali, divertido. Meu irmão tava quase saindo da cadeira ali, pulando. É muito bom. Assim como uma criança se diverte lá, é a mesma alegria que eu sinto quando eu estou na presença de Deus. E eu sei que estou juntamente aqui com um povo que se alegra e que usufrui da presença de Deus assim como eu. Como o pastor introduziu, eu congrego no avivamento bíblico, acho que desde os meus 12 anos, mas acompanho a aliança com Deus desde o seu início. Conheço muitas pessoas aqui, a Maiara, muito amiga da minha irmã, né? A gente praticamente cresceu bem próximo, na mesma rua. Tem mais alguns irmãos aqui, que se eu não citar o seu nome aqui, quando eu for saindo, você diz assim: eu te conheço, macho. Eu te conheço. Que aí eu vou lhe dar um abraço, com certeza. Tá? Então, deixando essa questão da placa, da denominação de lado, nós hoje estamos como um só corpo, na presença de um só Senhor. E eu quero orar juntamente com você antes de irmos aqui para a palavra. Feche teus olhos. Eu peço que você, neste momento, peça a Ele. Você tem livre acesso ao Senhor, você tem livre acesso ao trono da graça. Peça a Ele que Ele fale conosco nesta noite, que Ele tenha misericórdia de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor neste momento. Me posiciono aqui como servo, dependente da revelação do Senhor, dependente da ação do Teu Espírito Santo. Senhor, eu não tenho nada a oferecer para este povo, Senhor. Tudo aquilo que eu falar aqui de mim mesmo será como palavras vãs. Nada ou pouca coisa terá proveito. Mas se o Senhor falar ao nosso coração nesta noite, através da Tua palavra, através da minha vida, nós sairemos daqui mais uma vez edificados pela palavra do Senhor. E esta chama no nosso coração, ela manterá acesa durante toda esta semana, para a glória do nome de Jesus, até que o Senhor venha. Amém. Abra sua Bíblia. Você pode ficar à vontade, tá bom? Se quiserem assentar, se podem ficar à vontade. E eu vou tentar ser breve, que eu tenho ceia para ministrar na congregação também daqui a pouquinho. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Eu não sei qual versão os irmãos utilizam aqui, tradução ou versão. Eu estou com a Almeida Revista Corrigida, 1969, bem tradicional. Ótimo. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do primeiro versículo: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se não somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes,
exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Palavra de Deus. Amados, capítulo 3 de Hebreus, ele é dividido praticamente aqui em duas partes. A primeira parte, ela é totalmente doutrinária, e a segunda parte, ela é mais prática. E doutrinária no sentido de ensino mesmo, de direcionamento, embasado na Escritura. Nós não temos aqui um autor definido para esta carta. Muitos atribuem esta carta a Paulo, mas eu tento não fazer afirmações, porque eu não tenho uma certeza, né? Não tenho exatidão quanto à sua autoria. Mas o autor, ele demonstra muito conhecimento da Antiga Aliança, muito conhecimento da Escritura, o que nós chamamos de Antigo Testamento, o que os judeus chamam de Tanakh. E essa primeira parte deste capítulo, ele reforça aquilo que ele já vinha falando nos dois primeiros capítulos, que era a respeito da superioridade de Cristo. Se no primeiro capítulo ele fala da superioridade de Cristo em relação aos anjos, no capítulo 2 ele traz um ponto importante para nós, que se trata da humanidade de Cristo, que mesmo sendo humano, aqui ele reforça isso, ele explica bem, como nós vemos no capítulo 2 e versículo 17, que diz que convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos. Cristo se tornou semelhante a nós, ele assumiu a nossa humanidade em todos os seus aspectos. E aqui no capítulo 3, ele fala que Cristo é superior a Moisés. E ele nos ordena que consideremos, que olhemos atentamente a Cristo, logo no primeiro versículo, fixando nele os nossos pensamentos, assim como está escrito na versão NVI. O que ele está dizendo é: foquem, estabilizem-se em Cristo, deem total atenção a Ele, porque alguns irmãos estavam sendo meio que direcionados, estavam sendo empurrados a retornarem aos antigos costumes, às antigas tradições judaicas, ao legalismo judaico, aos ritos antigos, aos sacrifícios. E eles estavam diminuindo a sua confiança, estavam tirando a sua confiança, a sua esperança de Cristo e apontando para a velha tradição judaica. E o autor está dizendo: retomem, redirecionem a atenção de vocês para Cristo, para Jesus. Centralizem Jesus. E a verdade é que nos nossos dias muitos estão tirando a atenção dele, estão tirando a atenção do Cordeiro. É como João Batista diz aos seus discípulos: vocês estão olhando para mim, vocês estão aprendendo comigo, estão crescendo comigo, mas eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos estão perdendo o foco, estão tirando seus olhos de Jesus. Alguns estão colocando seus olhos em amuletos, estão colocando seus olhos em objetos, em ritos, em homens, e estão perdendo a sua visão, estão deixando de olhar para o Cristo vivo, ressurreto. Hoje nós estamos aqui reunidos, e o que diferencia esta reunião para as outras reuniões
é porque hoje nós temos aqui uma pessoa maior e melhor do que qualquer outro no nosso meio. Ele esteve até por alguns dias pendurado em uma cruz, mas ele ressurgiu ao terceiro dia e hoje ele está vivo. E a sua presença pode ser usufruída nesta tarde por meio da manifestação do seu Espírito. A superioridade e a centralidade de Cristo na fé cristã é fundamental, é essencial. Por isso, no versículo 6 e versículo 14, nós somos exortados, nós somos chamados à atenção, incentivados a conservarmos firmemente a confiança e a glória da esperança em Cristo Jesus até o fim. Todos os dias, ele está dizendo: conservem-se, agarrem-se, amarrem-se firmemente na vossa esperança. Lá no primeiro versículo ele vai dizer que Jesus é o nosso apóstolo e ele é o nosso sumo sacerdote. É o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele está dizendo que Jesus é apóstolo porque ele foi enviado por Deus. A origem dele é o Pai, ele é o presente dado a nós pelo Pai, ele nos foi enviado. E ele é sumo sacerdote porque ele está entre nós e o Pai, nas coisas concernentes ao homem para com Deus. Então Jesus, ele aproxima o Pai de nós por meio da revelação. Em Jesus está toda a plenitude, está toda a imagem do Criador. A totalidade do Pai está no seu Filho, Jesus. E por meio dele nós podemos nos achegar ao Pai. E não permitindo o endurecimento. Nós somos convidados, nós somos exortados aqui, neste capítulo, a nos agarrarmos firmemente a esta confiança, não permitindo o endurecimento, ou seja, a petrificação do coração pela incredulidade, que é desconfiança em Deus e na suficiência de Cristo. Ele está combatendo a incredulidade. E ser incrédulo é simplesmente desconfiar de Deus. É colocar o caráter de Deus, é colocar a sua palavra, é colocar a sua pessoa, é colocá-lo meio que de canto, de lado, colocá-lo em xeque, colocá-lo em questão, trazendo desconfiança para com Deus. E ele está falando da incredulidade na suficiência de Cristo, como nós falamos aqui no início, foi falado no início. Eles estavam deixando a total confiança em Cristo Jesus de lado para trazerem para si os velhos amuletos, né, dos ritos antigos, dos ritos judaicos antigos, colocando a sua confiança na exclusiva e total prática, obediência à lei mosaica e não no Cristo. Mas nós pregamos, nós cremos e nos agarramos nesta noite na total suficiência que está em Jesus. É pelo sacrifício dele, é pelo mérito dele, é pelo trabalho dele, é pela obra dele que nós somos regenerados. E hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Então a confiança tem que ser jogada para ele, irmão. Agarre-se nele, não confie em você mesmo. Não confia na tua capacidade de obediência, não confia na tua capacidade, na tua resistência em relação ao pecado. Não confia na falsa santidade. Hoje eu estou me sentindo... Sabia que tem dia, pastor, que a gente se sente mais santo. Tem dia que a gente se sente mais pecador. Aí aquele dia, eu não sei se acontece aqui, mas acontece muito por aí. É aquele dia que nós recebemos uma oportunidade e a gente aponta o dedo para a garganta. Não, hoje eu não quero oportunidade porque eu estou doente. É um dia que nós estamos nos sentindo menos crentes, menos merecedores, menos parecidos com Jesus, e a gente não quer falar a verdade, então a gente vai inventar uma doença, né? Mas é bem merecido que de fato seja gripe, só para aprender. Eu não faço mais isso, porque na última vez eu me dei mal. Eu acabei gripando mesmo, de verdade. Susto bom, água doce. Deixa eu beber mais um pouquinho, peraí. Tem aquele susto bom, aquela surpresa boa, né? Tá aqui, ó.
Então, queridos, retornando, só para a gente finalizar essa parte, estabeleça 100% da sua confiança e da sua esperança em Jesus, na obra dele, na capacidade. Olha, a força é dele, a fraqueza é minha, e a força dele na minha fraqueza é o que nos torna fortes. E o capítulo ele finaliza com o exemplo dos israelitas que agiram com incredulidade, que resultou na desobediência, o que os levou a não poderem desfrutar do descanso da terra que lhes havia sido prometida. Desobediência é resultado da incredulidade. Repita comigo e diga: desobediência é resultado da incredulidade. É como se a desobediência fosse o filho da incredulidade, fosse gerada através da incredulidade. Primeiramente, há um desvio, há um afastamento do teu coração para com Deus. Primeiramente, antes da desobediência, antes do ato falho, nós nos afastamos de Deus. Ninguém, queridos, que cai, nós podemos dizer: opa, estava tão bem, caiu de uma hora para outra, errou de uma hora para outra, desobedeceu de uma hora para outra. Não, ele já estava vivendo um processo de afastamento. O seu coração já estava sendo meio que varrido ali, sabe, molhado, né, pela incredulidade, até que ela se externou e resultou na desobediência a Deus. E o pecado, ele vem em duas vias exatamente, é o que nós chamamos de desobediência e de transgressão. Os irmãos vão ver lá nos Salmos, por muitas vezes, Davi utilizando a palavra transgressão e desobediência. Mas são caminhos diferentes que chegam ao mesmo fim, ao pecado. Enquanto a transgressão tem uma ideia de ação contra uma proibição, é atravessar uma linha, né? Um limite. A transgressão é quando você ultrapassa aquele limite. É o não faça, e você vai lá e faz. A desobediência é o inverso, é a omissão, é o pecado da omissão. É quando Deus diz, Deus nos orienta, Deus nos direciona e nós desobedecemos, nós fazemos o oposto, ou nós não fazemos aquilo que o Senhor nos determinou que fosse feito. E aqui o povo de Israel, ele vai fazer essa comparação, que o povo de Israel, lá no deserto, em sua peregrinação, houve um momento em que eles tiveram sede, e eles perguntaram: onde é que tem água? Onde é que tem água por aqui? Será que o Senhor nos trouxe do Egito para cá, para nós morrermos de sede e incredulidade, colocando a fidelidade de Deus em xeque, em dúvida, em questionamento? O Senhor nos tirou do Egito para que a gente morresse, tivesse um fim aqui, morrendo de sede. E disse que Moisés se ira, e ele vai para os pés e diz: Senhor, o que é que eu faço com esse povo? Eu não sei mais o que fazer com esse povo. Até que ele fere a rocha, irado, completamente irado, decepcionado com aquele povo, cansado daquele povo, que tinha visto sinais, prodígios e maravilhas por toda a peregrinação no deserto, mas sempre que surgia uma necessidade, eles apontavam com os braços cruzados, né? Direcionavam os seus olhos para Deus. O Senhor nos trouxe aqui para isto, o Senhor nos trouxe a este lugar para morrermos aqui. Lá no Egito era melhor, a gente tinha sombra, tinha alimento, tinha água. Colocando a fidelidade de Deus em questão, em dúvida, duvidando do caráter de Deus. E eles foram afastados da terra que lhes era prometida. A terra pertencia ao povo por promessa. Deus havia garantido para eles: olha, esta terra, ele estava falando desde Abraão, né? Toda esta terra aqui pertence a vós, é de vocês. Mas o povo agiu, persistiu, insistiu na incredulidade, insistiu no erro. Aí o Senhor vai dizer aqui no versículo 10, o autor da carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 10, que o Senhor falou que eu me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos.
O povo viu os sinais, viu as maravilhas e prodígios lá no deserto, na peregrinação, mas eles ainda não tinham sido transformados, eles ainda não haviam sido convertidos, eles ainda não tinham um coração de fato quebrantado, eles ainda não conheciam os caminhos de Deus. E o autor, na segunda parte, ele vai nos trazer agora aspectos práticos. O primeiro aspecto é que em Cristo, em Jesus, nós temos a promessa de uma nova terra. Nós também, em Cristo, temos uma nova Canaã que nos foi prometida. Um descanso para a nossa labuta, para as nossas dores, para as nossas lutas, para as nossas aflições e peregrinação. Assim como o povo de Israel tinha uma terra prometida, nós em Cristo Jesus também temos uma mesma promessa. Então, primeiro ponto prático, você não vai ficar aqui para sempre. Aqui não é o fim da tua jornada. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. É o que Jesus fala, eles estão no mundo, Pai, mas eles não são do mundo. Querido, nós estamos aqui, claro, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para servir ao nosso Deus. Existe um projeto e um propósito de Deus direcionado para a sua igreja. Mas o nosso destino final não é aqui, é lá na eternidade. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, caso possa ser projetado. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Paulo vai dizer que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Promessa de Deus para nós. Nós, olha, pode durar. Eu estava viajando ano passado, em destino a Baturité, e eu vi, olhando para, eu nunca tinha, sempre vou, mas eu nunca tinha me atentado àquela paisagem, sabe? E vendo muita coisa bonita, sabe? Muitas visões atrativas. Olha só que coisa linda, coisa bela, criação de Deus. E olhava para um lado, para o outro, vendo realmente, sabe, usufruindo da visão, da vista. Mas o destino não era ali. Eu tinha um propósito lá dentro da cidade. Era mais ou menos assim: aqui é muito belo, aqui é muito bonito. Existem muitas distrações aqui, mas aqui não é o meu destino final. O meu ponto de chegada não é aqui, é mais lá adiante. E o Senhor falava ao meu coração que muitos de nós estão se distraindo com as visões da vida. Muitos de nós estão se distraídos com os vislumbres da existência humana. Só que existência sem propósito não vale de nada. Você existe para um propósito específico, para a glória de Deus, e para um dia você habitar com Ele nas mansões celestiais. É bom, é agradável, é bonito. Tudo que nós vivemos aqui, a vida é linda, a vida é bela, mas existe algo melhor para nós reservado lá na eternidade. E quantos aqui juntamente comigo aguardam a vinda do Senhor? Diga eu. Aleluia. Mantenha os seus olhos fixos nos céus. Nós estamos vendo sinais à nossa volta, indicativos de que Ele está às portas. Ei, Ele está às portas. O nosso noivo está chegando. E eu espero que o teu coração esteja aceso, sedento e ansioso para ver o adentrar do nosso noivo, do nosso rei, do nosso Senhor, rasgando esses céus, rodeado por toda a sua glória. Todo olho verá. Todo olho verá. Ah, como eu aguardo a sua vinda. Mas existem compromissos que nós temos
durante essa nossa espera, durante essa nossa peregrinação aqui na terra. O que nós devemos fazer aqui? São 3 pontos bem rápidos aqui. O que nós devemos fazer durante a nossa espera pela vinda de Jesus? Porque, às vezes, quando nós falamos assim, Jesus está voltando, irmão, aí dá, por muitas vezes, a entender que você precisa abandonar a tua rotina, abandonar a vida, abandonar os teus compromissos, para subir lá no monte, para esperar o retorno do Senhor. Em uma década, em algumas décadas aí, alguns irmãos de um determinado grupo religioso aqui da nossa região, um suposto profeta se levantou lá no meio deles e disse: Jesus retornará tal dia, hora tal, e todos vocês devem se ajuntar no monte tal, aguardando a volta do Senhor. E todos eles acreditaram, se prepararam, se juntaram, formaram um grupo, foram lá para Baturité, para aquelas montanhas lá, aguardar a volta do Senhor. Mas o Senhor não quer que sejamos negligentes com a vida. É por isso que você está aí, querido. Olha, na sociedade, vivendo em sociedade, é por isso que você está na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, porque existe um propósito de Deus através da sua vida naquele lugar. Nós estamos em serviço. Olha, não para, a vida não para. Eu quero dizer é que se você joga a bola, quando você estiver prestes a bater o pênalti, e o Senhor Jesus chamar o teu nome, vai ficar só a bola e o estádio sem entender. Mas se nós estivermos lá na arquibancada, nós também vamos sumir, vai subir todo mundo, vai ficar o estádio vazio, porque nós também estamos aguardando o retorno do nosso Senhor. Mas primeiro, o que devemos fazer durante a nossa espera? Obediência à voz de Deus. Obediência à voz de Deus. O que é que ele fala lá no versículo 7 ao versículo 9? Primeiro que ele diz: como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, na tentação lá do deserto. Se ouvirdes hoje a sua voz, o Senhor está falando conosco nos nossos dias. O Senhor ainda fala conosco. A voz de Deus, ela está bradando aí 24 horas. Ele está falando com você diariamente. O Senhor fala conosco por meio da sua revelação especial, por meio da sua palavra. O Senhor está falando conosco por meio da sua criação. O Senhor está falando conosco por meio dos sinais. O Senhor está falando ao seu coração e às vezes você nem percebe. Obediência. Se a desobediência é colocar em xeque, em questão, a fidelidade de Deus, o caráter de Deus, a obediência é o oposto. A obediência é dizer que Deus é digno de total confiança. A obediência. E a forma que Deus deseja nos conduzir à sua vontade é por meio da sua voz, é por meio da sua palavra. E ao obedecermos a sua voz, ao obedecermos a sua palavra, nós estamos demonstrando 2 coisas: dependência e confiança. Dependência e confiança em Deus. Ontem, a minha esposa precisou se ausentar de casa por algumas horas para uma atividade com as mulheres do campo. E eu fiquei com minhas 2 filhas em casa. Uma tem 1 ano, a outra vai completar 6 anos agora, este mês de março. Irmãos, e foi uma aventura daquelas, ficar sozinho com as 2. Vocês até imaginam aí, né? Eu perdi as contas das vezes, é Isabela e Ana Sara, está ali a pequenininha nos braços da avó, da minha mãe. E eu perdi as contas das vezes que eu disse: Isabela, não, Isabela, não, Isabela, pelo amor de Deus, Isabela, não faz isso, não toca. Isabela, tomada não é brinquedo. Isabela, vem para cá, não vai, fica. E a pequenininha também está indo no mesmo ritmo, viu, pastor? Aí você imagina 2. É uma correndo na direção e a outra correndo na outra. Enquanto eu estava salvando, resgatando uma que estava colocando um lápis dentro da tomada, a outra estava subindo em cadeira, subindo na mesa lá na sala. E eu, meu Deus, me ajuda, Senhor. Então eu falava: não faz, não vai,
faz assim, tentando conduzir com a voz, com a palavra. Mas teve uma hora que eu não aguentei, irmão. Teve uma hora que a palavra não serviu. O que eu fiz? Aquela velha e conhecida palmada que todos aqui conhecem, né? Não faça cara de que está estranho, porque todo mundo aqui levou uma chinelada pelo menos uma vez na vida, não foi? Vocês veem a Jane cantando aqui, né? Minha irmã, a Jane levava acho que umas 3 chineladas por dia. Um café da manhã, o almoço, o jantar. E se ela se mexesse um pouquinho, ainda tinha ainda aquela que era para dormir, a preparação para a cama. E nós estamos aqui, formados. Mas a chinelada, a palmada, a correção não é o método preferido do pai. Nenhum pai gosta de bater no seu filho, nenhum pai gosta de corrigir o seu filho. O que é que o pai deseja? Que o filho obedeça a sua voz, a sua ordem. Então tem muita gente negligenciando a voz de Deus. Aí se faz necessário o Senhor intervir com a sua correção. Aí horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí o mesmo texto aqui no Novo Testamento vai dizer que o Senhor açoita aqueles que Ele ama, assim como um pai açoita o seu filho, assim como um pai corrige o seu filho, o nosso Deus também nos corrige. Mas Ele está todo tempo, ei rapaz, eu quero que você aprenda a obedecer a minha voz, obedeça o que eu estou lhe, escute o que eu estou lhe dizendo e me obedeça, para que não seja necessário eu intervir e corrigir, aí vai ser pior, você vai sentir o peso da minha mão. Nós somos negligentes aos sinais, nós somos negligentes por meio da voz de Deus, a orientação de Deus, as ordens de Deus. E muitos de nós estão vivendo um tempo difícil, porque desobedeceram a uma ordem de Deus em um determinado tempo lá atrás, lá no passado. Não deram ouvidos à voz de Deus, fizeram escolhas, tomaram decisões na contramão da vontade de Deus e hoje estão vivendo consequências, porque a desobediência a Deus gera consequências. Se a obediência a Deus gera bênção, a desobediência traz consequências difíceis. E muitos deles estão dizendo, eu estou passando pela prova, mas não é prova, é consequência de desobediência. O que é prova, irmão? O que é provação? O que é teste? É quando você faz tudo certinho e de repente o tempo muda, e de repente a tua saúde é atingida, e de repente surge um deserto. Você pensa que não, você está no meio do deserto. É igual Jó, obediente, homem temente a Deus, mas de repente se encontrou numa situação de aperto, difícil, de luta. Aí nós chamamos de provação. Então analise hoje se nós estamos de fato dando a devida atenção à voz de Deus, às ordens de Deus. Porque assim como nós, o método preferido de Deus para conduzir os seus filhos é por meio da sua palavra, é por meio da sua voz. Aí ontem, teve uma hora que a Isabela me obedeceu, irmão. Pense na alegria. Oh Senhor, se fosse assim toda hora, mas eu estou ensinando e ela vai aprender. Aí teve uma hora que sim, a questão da chinelada, né? Deixa eu voltar para aqui, para os irmãos não ficarem só com esse testemunho de agressividade. Eu voltei lá no quarto, depois que o Senhor tinha ministrado no meu coração, olha só. Sabe aqueles dias que as coisas acontecem só para Deus falar com você? E Ele falou ao meu coração, assim sou eu. Eu quero que você aprenda a viver de acordo com aquilo que eu falo para você. Eu quero que você aprenda a viver em obediência à minha voz. Então, quando eu te corrijo, essa não é a minha vontade primária para você. Mas quando eu te corrijo, é para te ensinar o quanto é importante a obediência. O quanto eu te amo, o quanto eu te quero fazendo o certo, o quanto eu te quero no centro da minha vontade. Eu fui lá no quarto, eu estava até um pouco assim chorando, sabe? Ouvindo alguns hinos. Eu coloquei hino para ver se eu aguentava suportar aquela luta, né? Então eu vou lá no quarto, eu olho para ela e digo assim, Isabela, você sabe por que o papai lhe bateu? Por que eu lhe dei? Foi apenas uma correção. Eu não gosto de bater em você. Eu amo você.
Eu te amo muito, te amo demais. Eu quero que você aprenda a obedecer a minha voz. Aprende a me obedecer, faz aquilo que eu digo. Porque se tu fizer o que o papai diz, o papai não vai bater em tu. Mas se tu não fizer, aí eu vou ter, aí tu vai sentir o peso da chinela de novo. E o Senhor falou ao meu coração sobre a importância da obediência. Diga para quem está do seu lado, diga assim, por favor, se atenta à voz de Deus e obedece. Aleluia! Em segundo, na nossa peregrinação para a eternidade, é necessário o autoexame. Autoexame. Versículo 14. Porque, versículo 12, aliás, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Veja, irmão, que nunca haja em vós um coração mau e infiel. Ele está dizendo, se atente, irmãos, se analise, pratique o autoexame, veja como é que estão as coisas aí dentro, porque você fazendo isso, esse autoexame, essa autoanálise, isso serve como um método preventivo para que você não se desvie, para que você não se afaste da presença de Deus. O autoexame ele serve exatamente para evitar isso, um desvio, um possível afastamento de Deus. Autoexame. Vamos nos arremeter aos exames tradicionais, né? Falando de saúde, para que serve um exame? Para ver como estão as coisas no nosso corpo, né? Você faz um exame de sangue para saber como é que estão as coisas ali. Você faz um hemograma completo, você vai fazer exame do coração para saber como é que está o seu coração, óbvio. Você vai fazer, enfim, irmãos, N exames para saber como é que está funcionando ali, como é que está. Primeiro, então o exame, ele traz um esclarecimento do estado. O primeiro resultado do teu autoexame na tua vida espiritual é o esclarecimento de como é que você está hoje, como é que está a tua espiritualidade, como é que está o teu coração para com Deus, como é que estão as tuas emoções, como é que está a tua vida, como é que está a tua fé. Autoexame, autoanálise. Aí o pastor não pode fazer por você. É algo que os líderes não podem fazer por você. É você, crente, é você, homem e mulher de Deus, o único que pode fazer isso. Autoanálise, olhando para si. Mas o autoexame, além de trazer um esclarecimento de como estão as coisas em nós, ele também nos dá um direcionamento para uma ação corretiva. Como é que está a chama pelo evangelho, pela evangelização? Como é que está a tua sede por almas? Como é que você se sente num culto como esse de hoje à noite? É uma obrigação ou é um prazer para ti estar nesse lugar? Como é que você se sente quando você é convidado para evangelizar, quando você é convidado para servir, para fazer algo, para ser atuante na obra de Deus, no seu pequeno grupo, no seu ministério? Isso pode ser um indicativo de como está a tua saúde espiritual. Porque eu sou testemunho de que o quanto é ruim você ir para um culto por obrigação. Por muitas vezes, pastor, eu disse, eu só vou ao culto hoje porque eu tenho que tocar, porque eu ensaiei, não dá tempo de conseguir alguém para me substituir, então eu vou. Então, sabe, se torna algo pesado, você vai meio que arrastado. Autoexame, você não acende o teu coração só em você saber que você vai estar na igreja, na presença de Deus, com os irmãos reunidos, cantando, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra, sendo edificado. Se isso não acende o teu coração, se isso não te traz alegria, se ao acordar todos os domingos, isso não te traz aquele prazer da manhã, sabe? Oh, meu Deus, hoje é dia de culto, hoje é dia de eu rever os meus irmãos, hoje é dia de estarmos juntos. Irmãos, tem algo aí para ser corrigido.
E deixa eu te dizer, se você está assim, hoje é uma oportunidade para que você corrija, para que você tome uma atitude, para que você se posicione e diga: Deus, eu não aceito isso está errado, eu quero de fato desejar, eu quero que o Senhor reacenda a chama do teu Espírito na minha vida. Eu quero ter sede por almas, eu quero ver esta comunidade crescendo e crescendo cada vez mais, a gente alcançando cada vez mais pessoas e mais pessoas para a glória de Deus, porque esse é o desejo que está no coração de Jesus, então é esse desejo que deve estar no nosso coração. A gente, pastor, a gente tem uma ansiedade, tem uma alegria para estar em tantos lugares, mas por muitas vezes quando se trata das coisas de Deus, a gente esfria. E não tem hora não, é 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, vamos para a praia, vamos. Você pula da cama, não calça chinela, não vai pentear o cabelo, não escova os dentes, pula no banco de trás do carro e diz: vamos embora. Vamos assistir, tem torcedor, eu não quero causar divisão aqui, tá bom, irmãos? Eu não vim para semear a contenda, mas tem torcedor do Ceará aqui? Tem? Tem torcedor do Fortaleza? Por que os do Ceará estão tão desanimados? Meu Deus do céu, o que é isso, meu irmão? Tem torcedor do Flamengo aqui? Tem vascaíno? Tem? Eu te amo, viu, irmão? Nós vamos morar juntos na eternidade, para a glória de Deus. Um dos meus sonhos é botar os pés no gramado do Maracanã. Sabe, assim, isso é algo que acende assim, aquela chama no meu coração, sabe? E tem mais. Eu quero uma faixa vermelha e preta, e eu quero que o Zico vá lá e corte as faixas para eu passar. É demais sonhar demais, né? Ou sonho grande. Mas eu já corri, eu já pulei obstáculos, eu já derrubei pessoas para chegar em casa antes da hora do início do jogo. Porque tem todo aquele ritual antes de assistir o jogo, né? Então, corri, às vezes estava aqui, perdi a aula, matava, não ia para a aula, só porque ia ter jogo no horário da aula. Coração alegre, feliz, ansioso para ver o meu time jogando. Hoje está me dando muito prazer o Flamengo, mas já me deu tanta dor de cabeça. Eu já tive igual você, torcedor do Ceará, assim, desse mesmo jeito, sabe? Tu é flamenguista? Não, eu não gosto mais de futebol, tá certo? Hoje eu estou aí, quando o Flamengo voltava a vencer, aí eu vesti a camisa de novo, enfim. Mas por que nós não temos este mesmo anseio, esta mesma motivação para estarmos aqui reunidos na presença de Deus? Eu sei, irmão, que, pastor, diante de Deus, eu não vejo esse problema aqui. Eu estou vendo aqui um povo alegre, um povo que usufrui da presença de Deus. Olha aí, tá vendo? Mas em muitos locais as pessoas estão trocando este momento por coisas vãs. Se você marca um dia de lazer, está todo mundo presente, está todo mundo dando nome. Mas se você marca uma oração, uma vigília, um jejum, ninguém vai. Autoanálise, autocorreção, olha para dentro. É aquilo que Paulo fala aos Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. E não é examine-se para fugir da ceia, não. É examine-se para se corrigir e participar da ceia. E em terceiro, o que nós devemos fazer nessa nossa peregrinação para a eternidade? Nós devemos praticar a exortação mútua. Versículo 13, ele diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ele está nos dizendo que precisamos uns dos outros. E nós estamos vivendo a época do desigrejamento. Os desigrejados estão na moda. Ser desigrejado está na moda. É gente decepcionado com liderança, decepcionado com uma série de coisas, com uma série de motivações erradas, se frustrou na igreja e agora está dizendo que igreja não serve, igreja é coisa do passado, igreja é na individualidade, templo somos nós.
por um lado está correto. De fato, a Bíblia diz que eu sou o templo, você é templo. Mas ela não diz que eu sou igreja na individualidade. Nós somos igrejas, está falando de coletividade. Nós só somos igrejas quando nós estamos juntos, vivendo o mesmo propósito. Então a gente negligenciando a importância disso, de estar junto. Mas a palavra nos fala lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando de congregar-vos como é costume de alguns, como muitos estão abandonando a vida em comunidade. Antes, admoestando-vos uns aos outros, animando-vos uns aos outros, exortando-vos aos outros, sabe? Passando aquela confiança para o irmão. Irmão, vamos, como é que você está? Como é que estão as coisas? Como é que está a tua espiritualidade? Irmão, vamos orar. Você está precisando de mim. Irmão, e às vezes o inverso. Irmão, ore por mim, me ajude em oração. Porque às vezes nós só queremos dar, oferecer, nós só queremos orar pelos outros. Mas quando nós estamos precisando de oração, às vezes a gente acaba negligenciando isso também. Então, em comunidade, aqui na coletividade, nós temos o compromisso de cuidar uns dos outros, mas também nós precisamos ser cuidados também uns através dos outros. Aqui, enquanto nós cuidamos em uma via, na outra via nós também estamos recebendo cuidado, edificação, nós estamos sendo abraçados, nós estamos sendo edificados. Edificar, irmão, é construir. É construir, é aquilo que fizeram aqui, sabe, com esse prédio aqui. Edificação, aqui é uma construção, e nós somos uma edificação inacabada. A obra do Senhor ainda não foi terminada em nós, mas no decorrer desta obra, desta edificação, eu preciso de você, e você precisa de mim, e nós precisamos uns dos outros até o fim. Quem lembra dessa música? Não abandone a comunidade, não saia do grupo, não se isole. Você se isolando, você vai ser, olha, um alvo perfeito para Satanás te destruir, te tragar e destruir a tua vida. Se você está fraco, irmão, não se afasta. É um motivo a mais para você ficar mais perto e mais junto. Dizer eu sou forte é bonito, mas dizer eu estou fraco é mais bonito ainda. Eu estou fraco, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, orem por mim. Eu me sinto enfraquecido e eu não quero me desviar da presença do Senhor. Eu não quero sair da igreja. Então venham, socorram-me, orem por mim. Eu quero que a chama seja reacesa em meu coração, em minha vida. Eu posso pedir para os irmãos ficarem de pé neste momento? Eu queria encerrar este momento com vocês através de uma canção, juntamente aqui com o Ministério de Louvor. Pastor, estou passando muito horário.